Olá, irmãos, paz de Jesus. É bom estar aqui e falar com vocês. Estamos todos com saudades. Esperamos a grata oportunidade de nos rever, de poder nos reunir e podermos ter o contato, próximo de novo, de poder viver essa comunhão. Acho que nenhum de nós sabia o quanto isso faz falta. Mas hoje eu quero conversar com vocês a respeito da palavra de Deus e aproveitar esse momento para a gente meditar junto e aprender um pouco mais do Senhor. Estamos todos passando por um momento muito difícil, algo que nunca imaginamos, pelo menos não percebíamos que isso poderia acontecer tão rapidamente. O fato é que hoje estamos aqui e precisamos muito continuar dependendo, da graça do Senhor. Precisamos nos fortalecer no Senhor, precisamos nos alimentar da sua palavra e dependemos completamente dele. Hoje eu queria falar com vocês a respeito do fim das coisas. O fim das coisas é melhor do que o começo. E nós estamos numa prova de resistência. Como foi dito pelo pastor Renato na última terça-feira, onde ele contou a história de Madame Guyon. Ela disse, que o desânimo, o medo é algo traiçoeiro, é algo que vai nos minando e que nem sempre a gente permanece firme, A verdade é que em muitos momentos a gente fraqueja e nós precisamos ter em mente que nós precisamos terminar bem. Em Eclesiastes 7, versículo 8 diz o seguinte: o fim das coisas é melhor do que o seu início e o paciente é melhor do que o orgulhoso. Sobre isso eu quero meditar a respeito da história do rei Asa, um rei de Judá, um descendente de Davi. Eu quero ler um texto da palavra, ou alguns textos, para poder a gente desenvolver esse raciocínio, esse pensamento, de quanto é importante o fim das coisas, de quanto é importante nós sermos perseverantes. Vou ler uma história que está aqui em 2 Crônicas 14. Diz o seguinte: o título é a história O Reinado de Asa, rei de Judá. Abias descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi, seu filho. Seu filho Asa foi seu sucessor, e em seu reinado o país teve paz durante 10 anos. Asa fez o que o Senhor, o seu Deus, aprova. Retirou os altares dos deuses estrangeiros e os altares idólatras que haviam nos montes. Despedaçou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Ordenou ao povo de Judá que buscasse o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e que obedecessem às leis e aos mandamentos dele. Retirou os altares idólatras e os altares de incenso de todas as cidades de Judá, e o reino esteve em paz durante o seu governo. Também construiu cidades fortificadas em Judá, aproveitando esse período de paz. Ninguém entrou em guerra contra ele durante aqueles anos, pois o Senhor lhe deu descanso. Disse ele ao povo de Judá: vamos construir estas cidades com muros ao redor, fortificadas com torres, portas e trancas. A terra ainda é nossa, porque temos buscado o Senhor, o nosso Deus. Nós o buscamos e ele nos tem concedido paz em nossas fronteiras. Eles então construíram e prosperaram. Asa tinha um exército de 300.000 homens de Judá, equipados com escudos grandes e lanças, e 280.000 de Benjamim, armados com escudos pequenos e arcos.
todos eram valentes homens de combate. O etíope Zerá marchou contra eles com um exército de 1.000.000 de soldados e 300 carros de guerra, e chegou a Maresa. Asa saiu para enfrentá-lo, e eles se puseram em posição de combate no vale de Zefatá, perto de Maresa. E então Asa clamou ao Senhor, o Senhor, seu Deus: Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor, ó nosso Deus, pois em ti pomos a nossa confiança. E em teu nome viemos contra este imenso exército. Ó Senhor, tu és o nosso Deus, não deixes que o homem prevaleça contra ti. No versículo 12, o Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e de Judá, e os etíopes fugiram, e Asa e seu exército os perseguiram até Gerar. Caíram tantos deles que o exército não conseguiu recuperar-se. Foram destruídos perante o Senhor e suas forças. E os homens de Judá saquearam muitos bens. Essa é a história de um homem que resolveu seguir a Deus. E que, liderando um povo, levou o seu povo a seguir ao Senhor também. Ele se comprometeu em servir ao Senhor e o Senhor o abençoou. E no momento da dificuldade, o Senhor agiu em sua vida. Mas por que eu comecei contando a história desse rei e disse que o fim das coisas é melhor do que o começo? Porque, minha gente, este mesmo homem, anos depois de ter tido essa experiência com o Senhor, depois de ter se comprometido com a palavra de Deus, com o Senhor, ao ponto de punir pessoas, e até mesmo a rainha mãe, que adorava outros deuses, diz aqui nas histórias, no livro de Crônicas e no livro de Reis, esse homem recebeu uma nova afronta. Em outro momento de sua vida, ele foi atacado. A palavra, nós acabamos de ler que ele teve um tempo de paz. Ele passou por um tempo de paz, enfrentou um grande inimigo, contou com a ajuda do Senhor, venceu e continuou gozando da paz do Senhor. E um outro inimigo se levantou, porque nós todos sabemos que a nossa vida, ela não será um mar de rosas. Ela não será dentro de uma redoma onde não enfrentaremos problemas. Vamos enfrentar problemas pequenos e grandes em diversas fases de nossas vidas. Mas devemos permanecer firmes no Senhor, sabendo que é Ele que nos mantém, é Ele que nos sustenta. Pois bem, continuando a história, este mesmo homem teve parte do seu reino invadido ou cercado pelo rei agora de Israel. Ou seja, o povo de Deus se dividiu entre Judá e Benjamim, que formou o reino do sul, o reino de Judá, e o reino do norte são as demais tribos, que normalmente a capital foi Samaria. Pois bem, o povo de Deus começou a guerrear entre si e ele foi invadido. Pois bem, em vez desse rei Asa recorrer ao mesmo Deus que o ajudou anteriormente, com quem ele estava andando durante toda a sua vida, ele teve uma ideia mirabolante, uma ideia muito boa. E o que foi que ele fez? Ele teve o seu reino invadido e começou a ser cercado, É o que tentaram fazer um cerco em suas fronteiras. Em vez de ele recorrer ao Senhor, ele teve uma grande ideia. Pelo menos era isso que ele achava,
No 30º, isso está escrito em 2 Crônicas, capítulo 16, de 1 ao 14, diz o seguinte: no 36º ano do rei Asa, Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e fortificou Ramá, para que ninguém pudesse entrar no território de Asa, rei de Judá, nem sair de lá. E então Asa ajuntou prata e ouro do tesouro do templo do Senhor e do seu próprio palácio, e enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, que governava em Damasco, com a mensagem que dizia: façamos um tratado como fizeram meu pai e o teu. Estou te enviando prata e ouro agora. Estou te enviando prata e ouro. Agora rompe o tratado que tens com Baasa, rei de Israel, para que ele saia do meu país. Ben-Hadad aceitou a proposta do rei Asa e ordenou aos comandantes de suas forças que atacassem as cidades de Israel. Eles conquistaram Ijon, Dan, Abel-Maim e todas as cidades armazém de Naftali. Quando Baasa soube disso, abandonou a construção dos muros de Ramá. Então o rei Asa reuniu todos os homens de Judá, e eles retiraram de Ramá as pedras e a madeira de Baasa, que Baasa estivera usando, e com esse material fortificou Gebá e Mispá. E aí chega a parte do texto, que é muito importante. Naquela época, o vidente Amani foi dizer a Asa, rei de Judá: por você ter pedido a ajuda do rei da Síria, e não ao Senhor, o seu Deus, o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Por acaso os etíopes e os líbios não eram um exército poderoso, com uma grande multidão de carros e cavalos? Contudo, quando você pediu a ajuda do Senhor, ele os entregou em suas mãos, pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que se dedicam totalmente, que lhe dedicam totalmente o coração. Nisso você cometeu uma loucura. De agora em diante terá que enfrentar guerras. Asa irritou-se contra o vidente e por causa disso ficou tão indignado que mandou prendê-lo. Nesta época, Asa oprimiu brutalmente alguns do povo. Os demais acontecimentos do reinado de Asa, do início ao fim, estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá e de Israel. No 30º ano do seu reinado, Asa foi atacado por uma doença nos pés. E embora sua doença fosse grave, não buscou a ajuda do Senhor, mas só os médicos. E então, no 41º ano do seu reinado, Asa morreu e descansou com seus antepassados. Sepultaram-no no túmulo que havia mandado cavar para si na cidade de Davi. Deitaram-no no leito coberto de especiarias e de vários perfumes de fina mistura, e fizeram uma imensa fogueira em sua honra. Meus irmãos, tive que ler um texto maior para a gente tentar reunir as informações da história do rei Asa. O fato é que este homem, como muitos de nós, ele fez a escolha de servir a Deus. O Senhor colocou no coração dele essa vontade de buscar, e ele buscou, e ele foi fiel. E ele passou por momentos de bonança, e depois ele passou por um grande momento de crise, quando ele teve que enfrentar um exército muito mais numeroso que o dele. E ele pediu a ajuda do Senhor e ele venceu. Mas em outro momento de sua vida, como disse o profeta, ele cometeu uma loucura. Ele se esqueceu de buscar o Senhor em primeiro lugar. E isso o levou a isso quebrou a relação que ele tinha com Deus, né?
E isso levou grande desgraça para o seu reino, porque agora ele estava sozinho, porque ele escolheu se defender sozinho. Ele escolheu não depender mais do Senhor. Então nós que começamos e estamos enfrentando problemas em nossas vidas e agora estamos enfrentando essa quarentena, precisamos ter cuidado. Precisamos manter o foco. Porque assim como Pedro andou sobre as águas, quando ele foi de encontro a Jesus, ele disse: Mestre, se és tu, manda que eu vá sobre as águas até o Senhor. E ele andou sobre as águas. Em algum momento Pedro olhou para as ondas e ele fraquejou. E ele afundou. E aquele mesmo Pedro pediu socorro ao Senhor e o Senhor o socorreu. Jesus lhe deu a mão e o levantou. E Pedro voltou a andar sobre as águas. Ele andou sobre as águas para entrar no barco com Jesus. E nós precisamos estar atentos para não deixar que as distrações deste mundo, para deixar que o estresse causado pelo confinamento, o estresse causado por uma falta de previsão para acabar este confinamento. Nós estamos sendo expostos a isso todos os dias. A nossa fé está sendo colocada à prova. Em que você crê, em quem você acredita. Se nós voltarmos os nossos olhos para as ondas do mar, como Pedro fez, se nós voltarmos os nossos olhos apenas para as notícias que aparecem na televisão, que recebemos nas mídias sociais, a nossa fé vai fraquejar e nós vamos afundar. E será que nós vamos ter a humildade de pedir ajuda como Pedro pediu? Porque Pedro disse: Mestre, me socorre. Mas o rei Asa não. O rei Asa achou que ele podia resolver. Ele disse: olha, esse cara está aqui invadindo o meu território e está querendo me enfrentar. Quer tomar o meu reino. Sabe de uma coisa, eu sei o que fazer. Eu vou contratar alguém. Eu vou usar a ciência, eu vou usar os recursos que estão à minha disposição. Ele esqueceu de perguntar a Deus, ele esqueceu de pedir ajuda a Deus. Ele esqueceu de depender do Senhor. Ele teve tanto tempo em paz, o seu reino prosperou, as coisas estavam bem, e ele esqueceu de depender do Senhor. Ele achou que ele podia resolver sozinho. Ele contratou, e não só contratou alguém para enfrentar o seu inimigo por si, mas ele teve, eu acho que na sua concepção, uma ideia maravilhosa. Olha só, o cara está aqui me enfrentando, eu vou contratar alguém, não vou derramar uma gota de sangue. Mandou ouro, mandou prata e disse: olha, ataca meu inimigo, porque meu inimigo está me atacando, e com certeza eu vou me livrar dele. E foi o que aconteceu. Só que junto foi a proteção do Senhor. A Bíblia diz que ele cometeu uma loucura. E nós precisamos estar atentos, porque o fim das coisas é mais importante do que o início delas. Precisamos estar firmes, perseverantes, continuar acreditando no Senhor, não deixar que as notícias ou que os recursos, notícias ruins, notícias boas ou recursos à nossa disposição, venham nos dar a sensação de que podemos resolver as coisas sozinhos, de que vamos alcançar êxito sozinhos. Ou então que as notícias ruins, elas simplesmente são a definição do nosso futuro. Nós dependemos do Senhor e precisamos continuar dependendo dele. Precisamos ter humildade. Precisamos reconhecer quando falhamos. A minha fé está bem, mas em algum momento eu posso fraquejar. Mas se eu cair é do homem, eu levantar é do Senhor. O importante é que eu esteja sempre recorrendo ao Senhor, porque o fim das coisas é melhor do que o começo. E o Senhor, ele disse que ele estaria conosco até a consumação dos séculos. O Senhor não mente. A sua palavra, ela é a verdade. E nós precisamos permanecer firmes, buscando ao Senhor. Quando fraquejarmos, vamos reconhecer os nossos erros, vamos pedir ao Senhor que nos ajude a levantar, como Pedro fez.
Que o Senhor nos ajude a permanecer firmes. Porque, como lemos no início, o que está escrito em Eclesiastes, o fim das coisas é melhor do que o seu início, e o paciente é melhor do que o orgulhoso. Pois é, Asa achou que ele poderia resolver tudo sozinho. Asa achou que ele era forte o suficiente, inteligente o suficiente. E ele, minha gente, era um homem de Deus. A Bíblia não diz que Asa adorou a outros deuses. A Bíblia não diz que Asa retrocedeu no seu padrão de ética ou de santidade para aquela época. Ele não mudou no sentido de permitir que outros deuses fossem adorados. Ele não mudou no seu governo, ele não retrocedeu nas suas atitudes para com o Senhor, diante do povo, não. Mas no seu coração ele deixou de confiar no Senhor. Ele ficou orgulhoso. Ele achou que ele podia sozinho. Nós precisamos ser pacientes e nós precisamos ser misericordiosos. Pacientes para esperar o socorro do Senhor. Precisamos ser misericordiosos com os outros e conosco. Quantas vezes nós, quando percebemos o nosso erro, ou quando percebemos o erro do outro, nós simplesmente julgamos. Nós simplesmente desistimos de dar uma nova oportunidade para os outros e para nós. Nós lemos aqui que Asa se revoltou tanto quando ele foi confrontado com a palavra de Deus, que ele chegou a ficar doente. E quando ele ficou doente, ele ficou tão revoltado, né, com aquela situação, ou com Deus, que ele não recorreu ao Senhor. E ele morreu com aquela doença e com o seu orgulho. Que nós possamos recorrer ao Senhor e dizer a Ele: Senhor, errei, Senhor, pequei, Senhor, preciso de ajuda. Que nós sejamos misericordiosos conosco e com os outros. E que nós possamos ser fiéis até a morte. E quando fraquejarmos, que possamos nos voltar para o Senhor, para que Ele nos fortaleça. Não sabemos o que esses dias nos reservam, mas nós sabemos o que o Senhor reserva para nós. Ele diz que ele tem planos de paz, planos de nos abençoar. O desejo do Senhor é nos guardar, é nos proteger. Ele quer que tudo vá bem para a nossa vida. E nós precisamos entender que qualquer dificuldade que nós estivermos passando, o Senhor está conosco. Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E nós precisamos permanecer nessa palavra. Meus irmãos, que Deus os abençoe. Foi isso que o Senhor trouxe para a gente hoje. Que nós possamos permanecer firmes, com a esperança de que o Senhor vai trazer socorro para nós. Que possamos nos posicionar da maneira correta. E estamos ansiando, desejando o dia que possamos nos reunir novamente. Eu fico imaginando que vai ser uma grande festa no primeiro culto de vida nova depois dessa pandemia, uma grande festa na primeira reunião de núcleo, ou na primeira reunião de núcleos, não sei. O fato é que vocês estão fazendo falta, mas o Senhor está cuidando de todos nós. Que nós possamos passar por esse momento com fé, com determinação, firmes mesmo, na graça do Senhor, porque é ela que vai nos fazer vencer tudo isso, é a graça de Deus. Não é por mérito, não é por obra, mas que nós possamos permanecer firmes. Deus abençoe vocês.